a todos. Queremos agradecer ao nosso Deus o privilégio de estarmos aqui e nesta noite poder reconhecer que só Deus é soberano, só Deus cuida de cada um de nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, capítulo 19, e o versículo 28 ao versículo 40, que nos diz assim. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo seja derramado e a gente possa sentir o desejo, a alegria de um dia estar nas mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por tudo te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, no livro de Lucas, Lucas capítulo 19 e o versículo 28 ao 44 diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que se ao aproximar-se de Betsage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrar acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltai, respondei assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam segundo lhe disseram Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltai? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então os trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendia no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz com todos os milagres que tinha visto. Verso 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceram por ti mesmo, ainda hoje, o que te é devido a Pai, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virá um dia em que teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão no seio e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos irmãos, a gente vê que Jesus, ele entra em Jerusalém. Mas antes de Jesus entrar, se a gente voltar aí para o capítulo 19, a gente vê que no capítulo 19, Jesus, no versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então no capítulo 19, a gente vê Jesus agora entrando em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, Jesus já sabe o que vai acontecer. E quando Jesus entra ali, ali em Jericó vivia um homem rico, um homem de postura, um homem de dinheiro, e a Bíblia diz que esse homem chamava Zaqueu. E se você ver, querido, a Bíblia fala que Zaqueu, ele era de pequena estatura.
Zaqueu, né, ele era ali cobrador de impostos, e a Bíblia diz, né, que Jesus, quando entra em Jericó, eu creio que as pessoas já sabiam que Jesus ele ia entrar ali em Jericó, né? E quando Jesus entra, então Zaqueu, creio eu, que ele já sabia que Jesus ia passar por ali. Então, querido, Zaqueu ele agora sobe em cima de uma árvore. E Zaqueu agora, ele fica ali esperando, porque ele é de baixa estatura, e agora ele começa, né, a observar talvez aquela multidão que vem vindo junto com Jesus. Mas, irmão, Zaqueu talvez não sabia que naquele momento, ao Jesus passar, a vida dele mudaria para sempre, amém? Então, querido, a gente vê que então, agora quando Jesus vai passando, Jesus, creio eu, dá uma paradinha e olha para aquela árvore, e quem está ali em cima? Zaqueu. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa, hoje eu vou me hospedar lá. E eu creio agora, irmãos, todo mundo, talvez a multidão, comece a olhar e dizer: mas Jesus, mas o mestre, ele vai para a casa de um cobrador de impostos, para um pecador, para alguém que desfrauda outras pessoas. E a gente vê, meus queridos irmãos, que nesse instante, né, Zaqueu desce dali, e agora Zaqueu começa a acompanhar aquelas pessoas, e Jesus mais os 12 discípulos, a gente vê ali o que acontece, se hospeda na casa de Zaqueu, e a gente vê, meus queridos irmãos, que ali a gente vê que Zaqueu, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que necessita da graça de Jesus, e a gente percebe que naquele momento, Zaqueu, o que acontece? Ele se arrepende. Zaqueu agora ele reconhece que ele tem desfraudado as pessoas. No versículo 8, a gente vê que Zaqueu tem passado a mão no dinheiro do povo, e a gente vê que agora Jesus ali conversando com Zaqueu, no versículo 9, Jesus diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é o filho de Abraão. E Jesus reconheceu que Zaqueu, naquele momento, ele necessitava de ouvir ali a palavra de Deus, e a gente percebe, queridos, que nesse momento então a gente vê que Zaqueu então ele aceita Jesus como seu Salvador, e naquele momento a gente vê que no versículo 10 Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, amém? Então a missão de Jesus era salvar, e a gente vê, querido, depois que Jesus agora sai de Jericó, depois que Jesus dá oportunidade para mais pessoas aceitarem a Ele, a Bíblia diz no versículo 11: ouvindo ele essas coisas, Jesus lhe propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhe parecer que o reino do céu havia manifestar-se imediatamente. Então Jesus agora sai de Jericó, Jesus agora está perto de Jerusalém, creio eu que ali, talvez pelas montanhas, pelas encostas ali, chegando em Jerusalém, e agora a gente vê que Jesus agora, o que acontece? Ele conta uma outra parábola, e a Bíblia diz, né, no versículo 12, né, a Bíblia diz assim: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar.
chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Verso 15: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar o servo a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E ele disse: terá autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Queridos, então a gente percebe que nesse momento, né? Então Jesus agora ele conta outra parábola. A gente vê que Jesus saiu de Jericó, Jesus agora está perto de Jerusalém. E a Bíblia diz, querido, que ali próximo, perto de Jerusalém, Jesus, ele conta uma parábola. E a parábola que Jesus conta é das 10 minas. Então, para vocês entenderem, para vocês compreender, né? Para vocês compreender. Então, a Bíblia relata, querido, que Jesus contou essa parábola. E Jesus naquele momento, irmão, está em Lucas 19 e o versículo, estou lendo do 11, né, ao 27, né? E então a gente vê que Jesus aqui, ele conta essa parábola de um homem, né, que ausentou-se daquele país e ele confiou algum dos seus servos e ele deu ali o que? Algumas moedas, né? Para um ele deu 10, para outro ele deu 5 e para outro ele deu 1. E a gente vê, querido, quando aquele senhor voltou, né? Ele pediu ali o acerto de conta, tipo, o dinheiro emprestado com juro, e o que recebeu 10, diz: meu senhor, aqui está 10 que o Senhor me deu e eu te dei mais 10. E a Bíblia diz, né, que o outro chegou e ele diz: então tu vai ter autoridade sobre 10 cidades. O outro que ganhou 5 disse: meu senhor, o Senhor me deu 5, aqui tem mais 5 que eu consegui. E ele disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. E o último que recebeu 1, ele pegou e enterrou o dinheiro do seu senhor. E aquele senhor diz: por que não colocaste no banco o dinheiro para que quando eu voltar eu recebesse com juro? Mas aquele homem, infelizmente, irmão, ele por ser negligente, infelizmente, a Bíblia diz, né, que aquele homem mandou ali, né, que tirasse tudo dele e desse para aquele que tinha 10. Então isso, querido, representa que Deus confiou talentos a todos nós. Todos nós temos dom. E para a gente ver, e quando Jesus voltar, ele vai pedir em conta, ele vai pedir os nossos talentos, aquilo que ele nos concedeu e o que a gente tem feito. Se você ganhou mais, ou você ganhou menos, ou você pegou o seu dom e enterrou, né? Então cada um de nós vai ser cobrado. Então, quando Jesus sai de Jericó, Jesus dá oportunidade de Zaqueu aceitar ele. Jesus agora perto de Jerusalém, ele conta essa parábola. E no versículo 28, a gente vê então agora Jesus entrando em Jerusalém, né? E se você olhar aí no versículo 28 diz: e disto isso,
prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Então, no capítulo 19, Jesus, ele entra em Jericó. Depois que ele sai de Jericó, lá perto de Jerusalém, ele conta essa parábola. Depois que ele conta essa parábola, Jesus agora, ele vai rumo a Jerusalém. E querido, e ali em Jerusalém, a Bíblia fala o quê? Que quando Jesus chegou ali, Jesus pediu 2 de seus discípulos para quê? Para ir ali buscar um jumentinho. E quando eu creio que os discípulos foram buscar, e quando chegaram com o jumentinho, então o discípulo agora ajuda a Jesus a subir em cima do jumentinho, e Jesus ele começa a andar. E diz a Bíblia, que as pessoas agora começam a colocar pano no chão, começam a colocar toalha, cobertor, outros colocam folha de palmeira. E se vocês olharem aí no versículo 38, 19, 38, diz assim, e eles diziam, vamos ler o 37 e o 38. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto. 38, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Então a gente vê, queridos, que nesse momento Jesus agora, o que acontece? Jesus agora, ele é aclamado como rei, Jesus é aclamado ali como rei, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então todo mundo agora começa a aclamar em alta voz, e a gente vê, mas os fariseus que estavam ali, eles disseram, Jesus, manda teus discípulos parar. E Jesus respondeu para ele, se eu mandar eles parar, as pedras elas vão começar a clamar. E a gente vê, querido, que quando Jesus então agora ele sai de Jericó, chega perto de Jerusalém, conta uma parábola. Quando ele está chegando em Jerusalém, começa essa entrada triunfal. Mas no versículo 41, vamos ver agora o que acontece. No versículo 19, 41 diz assim, quando ia chegando, vendo a cidade, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, diz a Bíblia que ele chorou e dizia, se conheceram por ti mesmo ainda hoje o que é devido a Pai, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos, eu quero ler aqui, nesse livro da nossa irmã Senhora White, Vida de Jesus, ela comentando aqui sobre quando Jesus chegou em Jerusalém, e diz assim, quando a multidão atingiu o alto da colina, Jerusalém em todo o seu resplendor apareceu diante da vista de todos. Extasiado ante a repentina visão de beleza, o povo conteve os gritos. Todos os olhares se fixaram no Salvador, esperando ver nele a mesma expressão de admiração que sentiram. Então, quando Jesus chegou em Jerusalém, toda a multidão que vinha com Jesus, quando olharam para Jerusalém, para aquela cidade, eles se alegraram, eles se enchiam de alegria.
Só que quando eles olham para Jesus e achavam que Jesus ia estar com o mesmo semblante, olha o que diz aqui. Jesus deteve-se a uma nuvem de tristeza, envolveu-lhe o semblante, e a multidão atônita viu-o chorar copiosamente. Queridos, então a multidão, elas estavam alegres, a multidão estava contente, só que quando olharam para Jesus, ele estava o quê? Chorando. Irmão, não, eu creio que Jesus ele estava chorando não por causa dele, mas Jesus estava chorando por causa daquela cidade de Jerusalém. Querido, e olha o que diz aqui: ninguém podia compreender a aflição do mestre, né? Então o Espírito Profecia diz que ninguém podia compreender a aflição de Jesus, porque Jesus estava chorando, mas ele chorava porque a cidade estava condenada à destruição. Queridos, hoje também eu creio que este mundo, muitas pessoas dessa terra, muitas cidades estão também da mesma forma condenados à destruição. Porque hoje, irmãos, para a gente ver quantas pessoas estão correndo atrás de fama, de glória, de riqueza, em busca de prazer, e a gente vê, querido, que as pessoas não estão reconhecendo o tempo em que nós estamos vivendo, né? E quando eles olharam para Jesus, ele estava chorando copiosamente. Jesus, né, ele estava ali, como é que se diz? Em choro. E a gente vê que Jesus ele chorava porque aquela cidade ela estava condenada. Porque se você vê aí no versículo 44, olha o que diz. E diz assim, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecer a oportunidade da tua visitação. Então Jesus chorava porque Jesus várias vezes tinha passado em Jerusalém, mas para você ver, mas eles não aceitaram, eles rejeitaram a misericórdia de Deus. Então, continuando aqui, diz assim: ele havia sido, Jerusalém havia sido a filha de seu cuidado. O seu coração enchia-se de angústia, porque em breve a cidade ficaria desolada. Para a gente ver, quando Jesus disse essas palavras, Jerusalém, ela não teria mais esperança. Aí diz aqui, irmãos, tivesse os seus habitantes dado ouvido aos ensinos de Cristo, recebendo como Salvador, Jerusalém teria permanecido para sempre. Está vendo? Se Jerusalém, se os habitantes daquela época tivessem aceitado Jesus como seu Salvador, ela ia permanecer para sempre. Por isso, irmão, o que acontece? A Bíblia fala da nova Jerusalém. Por que nova? Porque a antiga era para ser a cidade eterna, a cidade para ser para sempre. Mas como Jerusalém rejeitou a Cristo, rejeitou o Salvador, o que aconteceu? Ela foi destruída. E agora vai vir outra cidade, vai vir outra Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, que Deus está preparando para cada um de nós, amém? Então, diz assim, teria se tornado a rainha dos reinos, livre
com a força concedida por Deus. Se Jerusalém tivesse aceitado Jesus, ela não teria sido destruída. Aí continuando aqui, irmão, diz assim, no Espírito de Profecia: nenhum exército armado guardaria seus portões, e nenhuma bandeira romana tremularia em suas torres. De Jerusalém, o estandarte da paz teria ido a todas as nações, e ela teria sido a glória do mundo. Tá vendo? Se Jerusalém tivesse eles aceitado, ela teria sido a cidade de quê? Da glória de Deus, né? Ela seria a glória do mundo. Mas a gente vê que infelizmente eles rejeitaram, infelizmente eles não aceitaram, infelizmente eles condenaram a Jesus. E a gente vê que quando Jesus chorou, quando Jesus estava chorando, era porque infelizmente aquela cidade ela tinha rejeitado a misericórdia de Deus. E aqui, querido, diz assim: os judeus, porém, havia rejeitado o seu Salvador e estava prestes a crucificar o seu rei. Quando o sol mergulhasse no horizonte daquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. Irmão, quando o sol caísse, eu creio que Jesus aqui estava mais ou menos na quinta-feira. Quinta-feira eu creio que Jesus foi aclamado como rei, passando ali, e naquela última quinta-feira daquele dia, quando o sol terminasse, que começasse a noite, Jerusalém estaria, o destino dela estaria selado para sempre. Querido, e olha o que diz aqui. Depois que Jesus disse tudo isso, cerca de 40 anos mais tarde, quando Jesus disse isso, 40 anos depois que ele falou, a cidade ela foi destruída e queimada pelo exército romano. Querido, se a gente lê o livro O Grande Conflito, né? O Grande Conflito fala, se você ler logo o capítulo 1, lá fala que os exércitos romanos, eles cercaram Jerusalém. E Jesus diz: quando você vê Jerusalém cercada, vocês corram. Aí para a gente ver, e quando ela estava cercada, diz os historiadores que parece que o pai do general que estava ali, o pai dele faleceu. E quando ele recebeu a notícia, ele ia entrar e destruir Jerusalém. Só que antes disso, o pai dele morreu. Então o general juntou toda a sua tropa e voltou. Aí foi a época que os cristãos pegaram e fugiram dali. Os cristãos saíram de Jerusalém. Aí para a gente ver que nenhum cristão morreu em Jerusalém. Todos os cristãos, eles saíram. Aí para a gente ver, então nessa fuga, nesse tempo que ela foi cercada, depois que o general afastou com seu exército, os cristãos saíram. Só que quem não saiu, infelizmente, depois o exército veio de novo, cercou. E quando ele cercou, ele entrou e acabou com Jerusalém. Aí, querido, olha o que diz aqui. Os líderes receberam a notícia de que Jesus se aproximava, acompanhada de um grande cortejo. Eles saíram ao seu encontro com a intenção de dispensar a multidão e ostentando toda a sua autoridade. Perguntaram: quem é este? Então a gente vê que quando Jesus chegou ali,
Aí todos começaram a perguntar, todos disseram: quem é este que está vindo? Quem é este que se aproxima? Aí diz aqui, querido, os discípulos, inspirados pelo Espírito de Deus, responderam: Adão vos dirá, ele é a semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Pergunta a Abraão, e ele vos dirá: é Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz. Hebreus 7, verso 1. Jacó vos dirá: ele é Siló, da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. Isaías vos dirá: ele é Manuel. Isaías 7, 14. Ele também é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9,6. Jeremias vos dirá: ele é o ramo de Davi, o Senhor justiça nossa. Jeremias 23,6. Daniel vos dirá: ele é o Messias. Daniel 9, 25 e 26. Oséias vos dirá: ele é o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Oséias 12, 15. João Batista vos dirá: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Jeová declara do seu trono: este é meu filho amado. Mateus 3,17. E nós, seu discípulo, declaramos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o Redentor. Amém? Até o príncipe das trevas reconhece-o, dizendo: bem sei que este é o Santo de Deus. Queridos, então esse Jesus, ele entrou em Jerusalém. Esse Jesus entrou ali, mas Jesus não entrou com alegria, Jesus não entrou sorridente, mas a Bíblia diz, querido, que ele chorava. Irmão, este mundo também, logo, este mundo, a misericórdia de Deus vai acabar. Logo, a misericórdia de Deus para este planeta, ela chegará ao fim. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus disse: está consumado. Jesus estava decretando que a morte do inimigo estaria selado para sempre. Quando Jesus terminar a obra de intercessão no céu, quando ele terminar a sua obra do santuário celestial no lugar santíssimo, ele vai dizer: está feito. Quando ele disser está feito, o livro de Apocalipse fala que as trevas vai cobrir aquele lugar ali. E o que vai acontecer? E agora Jesus não vai mais interceder por ninguém. Da mesma forma que ele disse para aquele povo de Jerusalém, para a cidade, quando a noite caísse, quando começasse o sol se pôr e a noite levantar, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. E quando também Jesus terminar a sua obra lá de intercessão, ele vai dizer: está feito. E aí todo mundo já terá decidido, ou do lado de Deus ou do lado do inimigo. Então, querido, logo chegará o último dia dessa terra, e logo chegará a última noite desse planeta, e cada caso vai estar decidido ou para a vida ou para a morte. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos preparar, que Deus ele nos conceda esperança, que Deus nos conceda paz, e que a gente possamos entender que a gente temos pouco tempo, e esse pouco tempo que Deus nos dá é para nos preparar e para um dia estar com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai,
Graças te damos por nos conceder o privilégio, a alegria de sermos chamados seus filhos. Pai eterno, nesta noite nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por ser Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Querido Deus, te pedimos que nos ajuda a reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Ajuda a reconhecer, meu Deus, que a misericórdia também para este mundo chegará ao fim. E hoje o Senhor está batendo, está entrando, batendo na porta do nosso coração, nos convidando a dizer: filho, abre a porta para que eu possa entrar. Pai Santo, que o Senhor abençoe, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor nesse momento conceda a graça de Jesus e que a gente possa entender que o Senhor ama cada um de nós. Pai eterno, abençoa nossos irmãos que não vieram, abençoa nossos familiares, parentes, amigos, concede a graça e a esperança para que possamos morar com Jesus quando Ele voltar com poder e glória. Grande Deus, tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia dessas pessoas que ainda, Senhor, estão vivendo na prática do pecado, estão vivendo no erro, e que o Senhor tem misericórdia deles e de cada um de nós. Obrigado, querido Jesus, te pedimos, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.